Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então à disciplina de imunologia, no ano anterior foi abordado os componentes da imunidade inata. Então eu falei sobre as barreiras epiteliais e falei dos fagócitos, né? Neutrófilo, monócitos e macrófagos. Então a gente vai dar sequência nessa mesma linha de pensamento. Então dessa forma, os próximos componentes da imunidade inata que nós iremos abordar serão as células dendríticas, os mastócitos e as células natural killers, iniciando aqui pelas células dendríticas. Se vocês repararem aqui na imagem, ela tem esse nome justamente porque ela tem esses prolongamentos, tá, pessoal, que mimetiza dedos, tá? Então, são células, são tipos de leucócitos, né, que possuem esses prolongamentos que lembra dedos, né? E elas fazem esse movimento justamente para tentar capturar antígeno. Para quem não sabe o que é antígeno, são porções, né, partes da estrutura de um micro-organismo. Então, ela fica fazendo uma ronda, né, em toda a corrente sanguínea, e também a gente sabe que existem células dendríticas nos epitélios e vários outros locais do nosso organismo, principalmente em locais que são ricos em linfonodos, né? Todos os tecidos linfáticos, na verdade, a gente consegue encontrar esses tipos de células. E elas ficam capturando ali os antígenos. Tanto que um dos nomes que ela recebe são células que captam antígenos, que a gente chama de APCs, tá? Uma das principais funções que essas células exercem, elas vão iniciar um processo muito importante, que é um processo de inflamação. Então, eles iniciam o processo de inflamação. Inflamação é um outro tópico que a gente vai abordar, né, com bastante detalhe, mas ela inicia, a partir do momento que ela consegue captar um antígeno, ou seja, uma porção, uma parte da estrutura de um micro-organismo, já é o estímulo necessário para iniciar o processo de inflamação. E também ela ajuda a estimular, ela recruta as células da resposta imune adquirida, que são aquelas respostas mais específicas que a gente vai abordar nas próximas aulas. Então, pessoal, dessa forma, todos os epitélios, os tecidos subepiteliais têm essa rede de células dendríticas, tá? Elas também estão presentes nessas áreas ricas, onde tem os órgãos linfóides periféricos, tá? E outros órgãos também. Então, toda a parte dos nossos sistemas linfáticos, a gente consegue encontrar uma grande quantidade, tá? Ela faz parte do sistema imunitário inato e ela é capaz de capturar antígeno, ela é capaz de fazer fagocitose, tá? E ela processa a informação do material do antígeno e apresenta para células especializadas do sistema imunológico para que ela faça o serviço sujo, tá? Por exemplo, tem aqui um invasor, né? O que ele faz? Ele capta esse invasor, processa, né, qual é o tipo de proteína, por exemplo, que esse invasor ele tem e entrega para quem vai fazer o serviço sujo, né? É como se fosse um capanga aí do nosso sistema imunológico. Mais para frente a gente vai abordar com bastante detalhe. Ela apresenta, pessoal, para uma série de linfócitos, que são células do sistema imunológico adquirido, que são células que realmente elas respondem com mais especificidade. Lembrando que a gente está falando do sistema dos componentes da imunidade inata, tá? Então, aquele tipo de resposta inicial, quando tem alguma invasão. E essas células dendríticas, elas captam, né, processam e levam até quem realmente vai conseguir destruir aquele invasor, que são os linfócitos, tá? Em muitos livros, elas são consideradas as células apresentadoras de antígeno. Dando sequência, deixa eu só mudar o slide aqui. Então, o próximo componente da imunidade inata são os mastócitos, tá? Prestem atenção aqui nessa imagem, por gentileza. Pessoal, os mastócitos, eles são células que são derivadas da medula óssea,
né? E elas possuem grânulos, né? Olha ali nessa imagem, elas apresentam uns grânulos mesmo, né? Citoplasmáticos. E a gente encontra bastante mastócitos presentes na pele, no epitélio mucoso, tá? E ele está ali presente, e ele pode ser ativado por produtos microbianos, tá? Então, micro-organismo presente ali no meio ativa esses mastócitos, tá? A gente sabe que esses mastócitos, eles possuem receptores. Lembram na aula de biologia celular que todas as células, na sua membrana, elas são ricas em receptores. Tem na membrana, tem no citoplasma e tem no núcleo, tá? Então, se é receptor, ele vai se encaixar especificamente em alguma coisa, tá? Então, quando esses receptores desses mastócitos se ligam a estruturas de um micro-organismo, esses mastócitos, eles se ativam, tá? E ao se ativar, eles fazem um processo muito interessante nessa resposta imunológica. Esses grânulos, tá, que são esses gruminhos que tem nessa célula, como vocês estão visualizando ali, eles têm uma substância que a gente chama de aminas vasoativas. Uma delas é a histamina, tá? O que essa histamina ela causa? Quando o mastócitos se ligou ao antígeno, ou seja, se ligou a uma estrutura do micro-organismo. A partir do momento que ele faz isso, ele se ativa e aqueles grânulos que estão dentro das suas células, elas saem. Esses grânulos, eles são ricos em aminas vasoativas, que são as histaminas, e essa histamina, quando ela cai na corrente sanguínea, quando ela extravasa dentro desses mastócitos, causa a vasodilatação, ou seja, aumenta o calibre dos vasos sanguíneos. E com isso, quanto maior, né, mais vasodilatação, vai ter mais sangue ali correndo e mais células sanguíneas vão para aquele local, tá? Junto com essa vasodilatação, aumenta a permeabilidade dos capilares. Então, enzimas podem adentrar e matar as bactérias ou também toxinas microbianas. Então, é um processo muito interessante que está relacionado principalmente a reações alérgicas. Eu não sei se vocês já ouviram falar antihistamínico. Para quem que toma o antihistamínico? É um antialérgico, ou seja, é para diminuir essa liberação de histamina e diminuir a vasodilatação. Porque em excesso essa vasodilatação pode dar aquele problema que a gente chama de edema de glote, que a pessoa fala, tranca a garganta, e a pessoa pode realmente até morrer porque não consegue respirar por essa grande quantidade de histamina e essa grande vasodilatação, tá? E o que são essas histaminas? Elas acabam fazendo vasodilatação para aumentar a permeabilidade dos capilares e enzimas acabam atacando aquele micro-organismo que acabou infectando aquele organismo. E esses mastócitos também, quando eles se ativam, né, eles também vão liberar intermediadores, que são moléculas, né, lipídicas e também outras que a gente chama de prostaglandinas, né, não sei se vocês já ouviram falar alguma vez, e também citocinas como o interferon, que vão estimular também no processo de inflamação, tá? Outra ação interessante nesse caso, os produtos, né, dos mastócitos, né, as reações causadas ali por ativação do mastócitos, ela também vai oferecer defesa contra vermes, né, contra eumintos, e também são responsáveis pelos sintomas ali das doenças alérgicas. Tanto que quando a pessoa ela faz um exame, né, um hemograma, e apresenta uma concentração de mastócito alta, aí tem que avaliar outro fator para saber se realmente é somente um processo alérgico ou se a pessoa está com verme, né? Uma das células que configura aí, para tirar um pouco a dúvida, são os eosinófilos. Quando os eosinófilos, que é também um tipo de células
de defesa do organismo está em alta concentração num exame sanguíneo, por exemplo, junto com um mastócito em alta, significa que a pessoa está com um processo, um sintoma alérgico, né? Alguma coisa aconteceu que desencadeou uma reação alérgica. Quando só o mastócito está alto, uma das grandes indicações é que esse paciente pode estar acometido com vermes. Eu falo, pessoal, seres humanos, mas isso aplica também a todos os mamíferos, tá? É bem padrão esses resultados e também essas respostas. E por último, temos esse componente da imunidade inata chamado células natural killer, ou conhecida como células NK. Pessoal, na sua tradução literal, essas células natural killer, ou também chamada de exterminadoras naturais ou matadoras naturais, elas são uma classe de células que são linfócitos, na verdade, é uma classe de linfócito que ele não vai reconhecer o micro-organismo em si, ele reconhece a célula que já foi infectada, que já está estressada e acaba respondendo, destruindo essa célula, né? Produzindo uma outra molécula muito importante sinalizadora, que são as citocinas, que aí ativam os macrófagos, né? Que são as citocinas, que são os interferons Y. Como isso acontece? Prestam atenção ali nessa imagem. Até agora, eu falei de componentes da imunidade inata que ataca diretamente o invasor, o micro-organismo. Então, você imagina uma célula, né? Nós temos uma célula e vários invasores entrando ali no nosso líquido extracelular. O objetivo do invasor é tentar se apropriar das nossas células, né? Para aproveitar da maquinaria e utilizar para, por exemplo, para se multiplicar, como é o caso do vírus, tá? Então, quando uma célula está infectada, o que o nosso sistema imunológico natural ele acaba pensando? É muito mais fácil, né? Eu já eliminar essa célula, né? É mais fácil eu eliminar essa célula, que com isso, juntamente com a célula que eu mato, eu automaticamente vou matar um invasor. Tá? E quando as células naturais killers, elas vêm e matam células infectadas, ela já sinaliza para os macrófagos virem. Aí esses macrófagos, eles acabam fazendo a fagocitose dos micro-organismos que estão ali no líquido extracelular. Eu vou tentar fazer um esqueminha aí, como se fosse um quadro, para vocês entenderem melhor. Vou tentar fazer junto aqui com vocês, tá? Estão vendo aqui? Aqui nós temos uma célula que foi infectada e aqui nós temos esse linfócito, essa célula NK. Ela se liga, né? Ela se liga na célula infectada e ela vai destruir essa célula. Fazendo o quê? Ao destruir essa célula, automaticamente ela vai destruir o invasor ali que está dentro dela. Ampliei aqui, pessoal, para ficar mais fácil. Então, aqui nós temos a célula infectada, aqui nós temos a natural killer. A partir do momento que essa célula está infectada por algum invasor, por algum micro-organismo, ela começa a liberar sinais. Esses sinais, eles são reconhecidos por esses linfócitos, por essas células NK. E qual que é a ação dela? Exterminar essa célula. Porque ao exterminar a célula, ela vai exterminar também o micro-organismo. Como ela faz isso, tá? Como que isso acontece? Existe um processo de morte celular que a gente chama de apoptose. Então, quando essas células elas são infectadas, elas ativam a NK. Se você prestar atenção ali nessas células NK, ela tem grânulos citoplasmáticos ali dentro do citoplasma, tá? E ao se ligar nessas células NK, ela esvazia todo esse conteúdo de grânulo citoplasmático para o espaço extracelular, né? E o que faz? Esses grânulos ricos em enzimas, eles acabam entrando na célula infectada e as enzimas ali induzem a morte celular por apoptose, né? Essa célula acaba se rompendo ali a sua membrana e sem membrana essa célula
ela não consegue sobreviver. E aí ela morre, tá? Juntamente com o micro-organismo. E interessante nesse exemplo aqui é que, ao fazer isso, ela já envia sinais, né? Até colocar aqui, ela já envia sinais para outras células da defesa inata, tá? Então, a partir do momento que ela está fazendo isso, ela já manda um sinal para outra célula muito importante, né? Que são os macrófagos, né? Deixa eu até colocar aqui, macrófagos, né? Para os macrófagos fazerem a fagocitose, tá? De invasor que ainda não conseguiu infectar outra célula. Aí nós temos, deixa eu até colocar aqui os invasores, para vocês entenderem melhor, tá? Então, nós temos aqui os células, os invasores. Essa célula aqui, ela foi invadida. Essa célula, depois que invadida, não tem mais o que fazer, digamos assim. Aí a natural killer resolve exterminar ela. A partir do momento que ela está fazendo esse trabalho, ela já manda sinalização para outras células do nosso sistema da imunidade inata, que são os macrófagos, para eles vir e fazer a fagocitose dos micro-organismos que estão no líquido extracelular. Lembrando, a célula intracelular, o espaço fora da célula, nós temos o líquido extracelular, ok? É assim que funciona essas células do nosso sistema de defesa da imunidade inata.